Bom, eu tava muito estressado esses dias, então eu decidi mexer um pouquinho no meu computador. Eu não tinha nada pra fazer, mas vocês sabem como é que é, né? Eu procrastino até a minha própria procrastinação. Então, eu decidi jogar algum jogo no estilo plataforma. Sabe como é que é, né? Lembrar da infância, lembrar do Super Mario Road, que é um jogo que eu gosto muito, lembrar do Mario Bros também, que são jogos que eu joguei pra caralho. Então, procurando naqueles sites flashes, por causa que é bom, né? Jogar um joguinho só pra passar um tempinho. Eu vi um jogo que me chamou muita atenção. Esse jogo, ele basicamente tinha um visual muito mais minimalista. Sabe como é que é, né? Aqueles visuais mais de jogo mobile. Eu decidi jogar ele um pouco, sei lá, dar uma chance. Eu não tinha muita coisa pra fazer. Eu comecei a jogar o jogo e eu tava me divertindo muito. Eu tava passando de todas as fases, fazendo as quests e tava tudo normal. Só que em determinado ponto do jogo, tudo começa a ficar tão macabro, tão assustador. Então eu percebi que esse não era um jogo normal, era um jogo de terror. Então eu quero mostrar pra vocês a história de Pico Zero. Bom, quando a gente começa o jogo, a gente já começa com um diálogo. Basicamente, o Pico, que é esse personagem aqui, ele precisa chegar até a casa da Pica. Sim, o nome da namorada dele é Pica. Se ele é Pico, ela é Pica. Então, a gente entra na primeira fase do jogo, o Mundo 1. Quando a gente entra nessa fase, a gente percebe que esse jogo, ele sim é um estilo de plataforma normal. A gente vai pulando, tem que matar alguns bichinhos e a gente vê algumas moedas. Eu gosto de pegar moeda porque eu sou bem mercenário, então eu vou tentar pegar um máximo de moedas que eu conseguir. Enquanto eu tô jogando, eu percebo que esse jogo ele é muito fácil. Então a gente vai pulando umas plataformas, esquiva de uns espinhos, vai passando, pipipi, popopó, pega mais algumas moedas. E assim a gente consegue pegar a bandeira. A bandeira, ela basicamente ela marca o final da fase. Eu dou um pulinho e eu consegui passar da primeira fase. Opa! Assim, abrimos o mapa do mundo. Nesse mapa, ele tem mais algumas fases, como a gente tá vendo aí, que tem a fase 2. Mas eu simplesmente decido fazer um caminho diferente. Eu quero ir pra nossa casa, a casa de Pico. Entrando na fase, eu vejo um pedaço de papel flutuando. Eu decido ir até lá e o pegá-lo. Há algo de escrito nesse pedaço de papel. Então, vamos ler o que tem aqui. Espírito sem teumose. O que é um espírito? Eu estou feliz que você perguntou. Todo mundo tem um. Seu espírito é basicamente a sua concha interior, suas esperanças e sonhos, seus pontos fortes e fracos. Tudo é emitido pelo seu espírito. Cada espírito é totalmente diferente. Essa é a beleza de tudo. A única coisa que permanece igual. Porém, é como o nosso espírito se quebra. Você não pode viver para sempre. Se sua saúde chegar a zero, ou se você cair de um penhasco, seu espírito pode quebrar. Então não pule de nenhum penhasco, ouviu? Ok. Pedaço de papel legal. A gente pega esse pedaço de papel e decide colocar ele no nosso bolso e vamos continuar com a nossa jornada, né? Só que é bom a gente não morrer por causa que, como o papel ele dizia, se nós morrermos, basicamente o nosso espírito é quebrado. Então a gente só tem uma única chance. Sem pressão, Pico, a gente não vai morrer. A gente vai pra fase, a gente vai jogando, vai pegando mais moedas, mercenarismo. E então eu vejo uma moeda que é impossível da gente chegar lá. Então eu me lembrei de uma coisa. Basicamente no Mario Bros tem uma mecânica de você sair do mapa. Basicamente você sobe no teto do mapa pra você ir na fase bônus. E eu pensei, se eu pular daqui de cima eu consigo pegar essa moeda. E olha, eu consegui, fatos gamers. Depois de passar essa fase pegando a bandeira e ficando feliz, épico, fique feliz, a gente decide ir pra doca. Bom, quando a gente vai pra doca, a gente vê uma fotografia, a gente pega essa fotografia e parece ser um bichinho estranho, eu não consigo deduzir isso por causa que os pixels desse jogo são um pouquinho minimalistas até demais. Então eu decido ir para a próxima fase, a fase 3. Bom, a gente entra nessa fase e eu vejo que ela tem uma mecânica muito parecida com a de Moonleap, que basicamente quando você pula, as plataformas elas basicamente podem ficar visíveis e quando você pula de novo, elas podem ficar invisíveis, variando de azul para vermelho. E assim como eu joguei muito Moonleap e beijão Go Select, te amo, eu passo de primeira como todas as outras por causa que, né, eu sou um gamer de verdade. Bom, depois de passar essa fase, a gente libera mais outros 2 caminhos. Então eu decido ir pra barraca do Mr. Frog, que basicamente é o Senhor Sapo. Eu vou chamar ele de Senhor Sapo por causa que assim é um nome muito mais carismático. Bom, a gente entra na fase e eu decido conversar um pouquinho com o Senhor Sapo.
E aí, Pico? Eu não te vejo há muito tempo. Eu acabei de chegar nessa ilha recentemente. Bom, sobre a minha queridíssima noiva, Senhora Sapo, que você conhece muito bem ela por causa que, né? Você é meu amigão. Ela simplesmente desapareceu. Eu tô tentando procurar ela e eu decidi procurar nessa ilha, por causa que tem relatos de que talvez ela esteja aqui. Bom, eu tô procurando ela faz algum tempinho, mas infelizmente eu tô sem sorte. Eu tentei procurar ela em todos os lugares, mas eu infelizmente não consegui achar ela. Então, amigão, se você conseguir encontrar alguma pista que possa me levar até ela, me avise, tá? Ele é muito fofo, velho, não tem como. É o Senhor Sapo, velho. Ele é da hora. E na barraca dele tem simplesmente um papel. Bom, a gente pega o papel e decidimos ler o que está escrito. Karma 101. O que é um karma? Essa é uma ótima pergunta, seu babuíno sem instrução. Antes da gente falar o que é o karma dentro do jogo, a gente precisa falar o que é o karma no nosso mundo, na vida real. Por causa que, sim, os termos eles se parecem muito, tá bom? Os significados são praticamente os mesmos. O karma, ele foi criado para ser ligado ao renascimento, porque é um conceito criado pelas religiões indianas, como o hinduísmo, o budismo, taoísmo. Vocês sabem, né? Então, vocês devem estar se perguntando, como assim renascimento? E é nessa parte que eu vou te explicar. Nas religiões, eles falam que, dependendo das suas ações, vão gerar consequências no seu renascimento. Ou seja, caso você faça alguma merda, quando você ressuscitar, você vai ser uma alma podre. Você simplesmente vai ser alguém ruim, por causa que essa é a sua consequência. Se você fez o mal, o seu renascimento vai ser um mal. Você vai ser tipo um anticristo. Então, esse conceito ele trabalha muito mais na causa e efeito, como a gente percebeu. E nesse jogo é o mesmo significado praticamente. Só que tem uma coisa diferente, que basicamente, dependendo das suas ações, você pode coletar karmas. E, como a gente viu que karmas são consequências, mas teoricamente não é uma consequência ruim, pode ser uma consequência boa. E a gente vê que esse mundo ele tem uma regra também diferente do nosso mundo sobre o karma. Porque no papel está escrito, quando o seu karma é ativado, seu corpo se torna o que seu espírito mais deseja ser. Ou seja, basicamente, quando você morrer, você desejar ser, sei lá, um lobo, você vai virar um lobo. E há uma lenda de que, se você tiver um coração puro, você pode receber até um poder após a morte. Você pode se tornar um deus. Mas isso é apenas uma lenda que muitas pessoas dizem. Então a gente vai pra outra fase, que é basicamente a entrada da caverna. A gente entra nessa fase. Vemos uma criatura um pouco assustada fora da caverna. Ela basicamente diz: minha mãe disse que estava indo para essa caverna há alguns dias, mas ela não voltou desde então. Opa, peraí, como assim ela não voltou desde então? A gente tenta entrar na caverna, só que a porta ela está trancada. Não tem muito o que fazer, ô garotinho, desculpa. Então vamos ir para a próxima fase. Opa, espera um pouquinho, por causa que a gente ainda não pode ir para a próxima fase. Por causa que, como o Pico ele é burro e tem TDAH, ele basicamente esqueceu que ele pode entrar na casa dele. Então nós voltaremos para a casa de Pico para entrar na casa, por causa que a gente nem viu como a casa do Pico é, né? Então voltamos para casa e vamos entrar e tá trancada. Mas a gente tem a chave. Não temos as chaves. Puta que pariu, perdemos as chaves, a gente vai ter que procurar elas. Então a gente vai para a próxima fase. Eu passo muito rápido pegando todas as moedas e chegamos na bandeira. Glória a Deus que eu não morri, por causa que eu cheguei perto de morrer umas 2 vezes. Então, com toda essa jornada, conseguimos chegar na casa da Pica. Então a gente vai caminhando e eu percebo que não tem nenhum inimigo e eu acho isso um pouco estranho, mas tudo bem, né? A gente chega no final do caminho e eu percebo que tem um penhasco em uma placa. E nessa placa, ela simplesmente está escrito de novo. Só que na placa tá escrito tudo quebrado, parece que não tem nada de certo. Eu fiquei pensando, será que eu devo pular nesse penhasco? Será que eu fiz todas as coisas possíveis? Mas eu me lembrei que se eu pular nesse penhasco, eu vou morrer. A minha alma, ela vai quebrar e eu vou virar um espírito. Basicamente, eu vou virar o espírito da minha lembrança que eu mais queria ser. Então, eu pulei do penhasco. Bom, a gente ainda tá vivo. A gente caiu num lugar um pouco escuro, não sei direito. Mas esse é o bom que a gente tá vivo. A gente foi pra esquerda por causa que a direita ela tá bloqueada e fazemos alguns pulos.
Então a gente voltou pro mesmo caminho. Eu fiquei pensando, pera, por que eu pulei do penhasco então? Tem o sol, as duas árvores, é aquele mesmo lugar que eu pulei antigamente. Então por que eu voltei até aqui? Por que eu pulei do penhasco? Eu morri? Eu tô vivo? Eu fiz várias perguntas de mim mesmo sobre a minha existência. Então eu decidi simplesmente trilhar o caminho e novamente cair do penhasco. E parece que a gente chegou na primavera, o sol ele tá sorrindo para mim e eu me senti um pouco desconfortável, não vou mentir. Mas a gente tem que trilhar nosso caminho e escutar a placa, novamente. Quando caímos do penhasco, ele tá muito mais escuro. A gente vai pra esquerda por causa que a gente tem que repetir esse looping novamente. A gente dá alguns pulos de novo, então a gente chega nisso. Que porra é essa? Tudo ficou mais distorcido. As plataformas ficaram invisíveis e o sol ele está olhando para mim. Não há mais árvores, há apenas nuvens. Mas como o layout ele ainda é o mesmo, então começamos a caminhar. Estamos no vazio. A gente continua indo para a direita. A tela vai ficando cada vez mais distorcida. A outra pessoa nesse vazio. A gente tenta chegar até ela. Tá ficando mais distorcido. Olá, Pico. Você está no meu mundo agora. Bom, vamos tentar entender o que aconteceu. A gente entrou na fase para tentar procurar a nossa namorada, a Pica. Passando por um longo caminho, a gente viu o penhasco. A gente se jogou pelo penhasco e simplesmente a gente voltou para o início da fase. E depois de andar um pouco no mundo distorcido, simplesmente a lua nos ataca. Depois que a lua nos atacou, algum ser fala com a gente. E isso é a parte mais estranha. Por causa que esse ser, ele simplesmente sabe o nosso nome. Então é alguém que conhecemos, que a gente conhece na história. Ou talvez é alguém que está nos perseguindo. Então ele fala que estamos no mundo dele agora. Isso faz a gente refletir, será que ele está vivo? Será que ele, na verdade, é um espírito que foi afetado pelo karma? Por causa que a imagem dele, ele parece muito mais um alce demoníaco. E como nos papéis dizia, caso você morra, o seu karma vai ativar e você vai se transformar naquilo que mais desejava ser. Então, será que ele desejava ser um alce? Por causa que ele não é humano. Definitivamente ele não é humano. E se ele está morto, quem é essa pessoa que morreu? Será que ela é a nossa namorada? Por causa que apareceu a imagem dela quando a gente tentou chegar até ela. Mas a maior das dúvidas, por que esse ser, ele quer nos mandar para esse mundo? Por causa que parece que o objetivo com aquela placa é porque ele queria que nós atravessássemos desse mundo. Ele queria que nós fôssemos para um outro mundo. Bom, como a gente só tem essas informações, então vamos continuar o jogo. Quando acordamos, a gente percebe que estamos em um outro mundo. Caminhamos um pouco e a gente se depara com um cemitério. E provavelmente uma dessas lápides seja do alce demoníaco, quando ele ainda estava vivo. E se deparamos com dois caminhos. Eu vou pelo caminho de baixo e eu acho uma alavanca. Eu puxo a alavanca e parece que ela ativou alguma porta à distância. Então, vamos lá dar uma olhada. Quando passamos desse nível, a gente simplesmente vê várias moedas no chão. A gente percorre o caminho e vemos uma força sombria e uma placa. E nessa placa está escrita, volte quando estiver pronto. Eu tentei passar por essa força sombria, só que infelizmente eu não consegui passar. Eu simplesmente decidi voltar e ir pelo caminho da esquerda, por causa que eu não tinha ido por lá ainda. Apareceu uma figura misteriosa. A gente decide conversar com ela. Olá, pequeno coelho. Eu vejo que você ainda está vivo de alguma forma. Por que você ainda não se transformou? Eu não entendo. Depois disso, a figura misteriosa simplesmente some. Então, vamos percorrer o caminho por causa que há dois caminhos de novo e eu vou ir para a esquerda. A gente vê um pedaço de papel flutuando e agora que a coisa vai ficar legal. Então vamos começar a ler. Daisy 101. Margaridas são simplesmente flores e representam a
inocência e pureza. Elas são flores raras que estão nessa ilha e elas trazem boa sorte. Você consegue ouvir o que as margaridas dizem? O que é algo que você ama com todo o seu coração, com todo o seu espírito. Bom, esse papel, ele é um dos mais confusos do jogo e é por isso que a gente não consegue extrair tanta informação com ele. Só que com os papéis do futuro, a gente vai conseguir entender por que esse papel ele é tão importante. Com todo esse texto, a única coisa que você precisa saber é que essas margaridas, elas falam e que elas basicamente trazem boa sorte. Como a gente já pegou esse papel, então vamos decidir pelo caminho de cima, que a gente ainda não foi. Chegando até em cima, a gente vê chaves e a gente reconhece elas por causa que elas simplesmente são as chaves da nossa casa. A gente se pergunta como as chaves foram parar aqui, mas é melhor a gente não fazer tantas perguntas. A gente pega as nossas chaves, indo um pouquinho pra direita, eu percebo que tem alguma plataforma voando. Eu tento chegar até ela, só que eu vejo que é impossível chegar lá. Provavelmente a gente vai ter que conseguir algum item. Bom, voltamos para o mapa inicial. Como a gente já tem a chave de casa, a gente simplesmente decide voltar para a casa de Pico. Bom, chegamos à hora de entrar na nossa casa. Quando entramos, caímos em um lugar vazio e obscuro, sem um fundo. A gente não consegue pensar em nada e fazer nada. Então chegamos num lugar que parece ser um labirinto e precisamos pegar pedaços de um item que estão espalhados por esse mapa. Então vamos caminhar e tentar pegar todos os pedaços. Parece que você não teve sorte, Pico. Eu não sei porquê, mas esse bicho ele tá dentro da nossa casa. Provavelmente ele também deve ser um espírito que foi afetado pelo karma. Mas a gente vai teorizar tudo depois por causa que falta ainda muita informação. Então, dessa vez, a gente vai passar disso sem morrer. E foi muito chato. Vocês não têm ideia, é tipo muito chato mesmo. Depois da gente pegar todos os pedaços, o espírito para de nos seguir. A gente tenta procurar o item e vemos um pedaço de envelope. A gente pega esse envelope, ele está etiquetado para alguém chamado Mr. Frog, ou o nosso Senhor Sapo. Então vamos voltar para a barraca de Mr. Frog. Vamos lá conversar com ele. Aqui, Mr. Frog, eu tenho algo para ti. Oi, Pico! Eu estava apenas começando a procurar sobre a senhora Sapo de novo. Você tem conseguido encontrar ela? Oh, um envelope com meu nome. Você pode entregar esse envelope para mim? Minha foto que não vejo fazem anos. Obrigado, Pico. Ah, antes que eu esqueça, eu achei uma chave enquanto estava no campo, mas eu não sei onde usar, mas com certeza vai te ajudar. Boa sorte para você, Pico. Finalmente eu consegui essas chaves, glória a Deus. Você deve estar se perguntando, nossa, por que você está feliz de ter conseguido essas chaves? Por causa que é de um lugar que eu queria muito entrar, que é basicamente a caverna. Então, vamos ir lá e usar nossas chaves. Novamente caímos num vazio, num beco escuro, não conseguimos ver direito, apenas há o silêncio. Na fase tem um pedaço de papel. Decidimos ler o que está escrito no papel. Renascimento 101. Um espírito puro contém um grande poder em nosso mundo. O que é considerado puro? Essa é a única coisa que nós seres vivos não conseguimos compreender. O Deus escolhe quais espíritos são puros para receber o poder depois da morte. Mas, e se eles cometerem um erro? Provavelmente com esse papel a gente pode assumir que há um espírito que ele tem um poder de um deus. E provavelmente possa ser um espírito maligno, como o Karma ele dizia. Nós decidimos caminhar nesse corredor. É um corredor muito longo, então... Ok? O que foi aquilo? Uma criatura simplesmente saiu correndo. Tá bom, talvez não seja nada. Vamos continuar nosso caminho.
E é nessa parte que simplesmente eu fiquei preso durante um tempinho, por causa que eu não sabia o que eu precisava fazer. Toda hora que eu ia no caminho, essa criatura me matava de novo e de novo. E só depois que eu fui entender que ela só não me ataca se eu olhar pra ela. Como eu ia saber disso? Bom, passando dessa fase, ela me atacando toda hora e eu olhando sempre pra trás por causa que eu não quero morrer. Chegamos no final e simplesmente tem um balão. Esse balão, ele faz com que a gente consiga flutuar no ar. Basicamente, a gente cai devagar. E nesse momento, eu só pensei em um lugar que isso seria muito útil. Aquele fucking penhasco. A gente decide ir até o penhasco e sobrevoar nele, por causa que com essa habilidade eu não vou cair lá de novo. Depois de conseguirmos pular do penhasco, a gente acha a casa. Então, vamos entrar na casa para finalmente encontrar a nossa esposa. Chegamos no cemitério de novo. Percorrendo por esse caminho que há várias lápides, achamos um personagem novo. E ele está chorando para a cruz de alguém. E temos uma simulação. Esse personagem, ele é o personagem da foto. Se ele está nessa dimensão, provavelmente ou ele foi teletransportado para cá, que nem a gente, ou ele está morto. A gente ainda não podemos fazer muitas teorias, por causa que aí sim dá pra teorizar coisa pra caralho, por causa que aquele jornal tem informação demais. E vocês devem estar se perguntando, que jornal? É esse pedaço de jornal aqui. Já vou deixar claro que eu vou resumir tudo isso por causa que é muito texto e tem muita coisa que é desnecessária pra história, tá bom? Eu só vou falar as partes mais importantes mesmo. Então vamos começar. O escritor desse jornal, ele se chama Kaipo. Ele era uma criança muito sensível. Ele conseguia entender a dor dos outros e ele tinha o azar absoluto. Então chegou o fatídico dia em que a mãe dele sofreu um acidente, o que causou-lhe na sua morte. Depois disso, o pai de Kaipo, ele ficou muito depressivo e o culpou o filho, já que o filho, ele estava envolvido nesse acidente. Então, com toda essa infelicidade, o Kaipo, ele começou a ser uma pessoa muito mais depressiva. Então, ele decidiu fugir de casa, sem ao menos olhar para trás. Ele conseguiu encontrar um lugar que ele poderia ficar, mas mesmo assim, ele ainda estava infeliz. Mas tinha uma única pessoa que ficava com ele, a sua própria Margarida, a Daisy. Essa Margarida, ela tinha o poder de conseguir deixar as outras pessoas em sua volta felizes. Parecia até mesmo um anjo. Só que depois dessa fuga, o Kaipo, ele percebeu que a Daisy, ela não se sentia mais feliz. Ele tinha percebido que ele tirou o lugar dela. E então, foi aí que ele descobriu que quando ele está ao redor das pessoas, elas se tornam infelizes. Ele se culpava. Ele pensava que talvez era porque ele não é bom o suficiente, era porque ele não era bom em nada, era porque ele não foi abençoado como a sua Daisy foi. Ele não tem nenhum talento, nenhum dom. Depois de todo esse pensamento, ele quebrou. Ele ficou pensando em como ele foi tão egoísta de tirar tudo dela, de tirar o lar dela, só para fugir e tentar construir algo novo, para ver se ele conseguiria se sentir feliz. Ele se sentiu tão fraco, percebendo que não há mais esperança para ele. Ele simplesmente percebeu que se ele morrer, todas as pessoas em volta dele poderiam ser felizes. A sua Daisy poderia voltar para casa e o seu pai, ele não precisaria mais culpar nada, por causa que ele já estaria morto. Ele agradece por essa vida, agradece por ter conhecido um pai, agradece pela sua mãe, que foi uma ótima pessoa, e agradece a sua Daisy, a única pessoa em que ele amou. E então, ele se mata. Essas são todas as informações do jornal, então eu teorizei algo simples. Num papel antigo, Daisy 101, e eu preciso explicar sobre o que é esse 101, que eu ainda não expliquei, significa o número do anjo. O número que representa o poder de mudar o seu próprio destino. E nesse jornal, sim, ele não tem esse número. Provavelmente, o Kaipo não vai conseguir mudar seu destino. As margaridas que estavam em volta desse papel, provavelmente uma delas poderia ser a Daisy, significando que a Daisy, ela é um espírito bom, com um karma bom, por causa de suas ações. Ela era uma boa pessoa. Enquanto o Kaipo, ele apenas trazia tristeza, solidão e escuridão. E provavelmente vocês já devem estar entendendo pra onde eu quero ir. Eu tô querendo dizer que o Kaipo, ele teve um karma ruim, um espírito ruim. Mesmo tentando fazer o bom, ele trazia desgraça. O Kaipo,
Ele é o Alce. O Alce demoníaco que está em outro mundo. Agora que o Kaipo, ele virou um espírito maligno. E quando ele ainda estava vivo, ele era uma ótima pessoa. Com certeza, ele recebeu um poder após a morte. O poder de um deus. Depois da gente ler esse jornal, a gente decide continuar o caminho. E apareceu de novo a criatura demoníaca, Kaipo. Ele fala para encontrarmos ele na doca, o lugar onde estava a fotografia. Então, a gente decide ir até lá. Chegou o momento de a gente conversar com o Kaipo. É aqui onde eu era feliz. Muitas das minhas memórias estão embaçadas, mas foi aqui onde eu morri. É meio engraçado, na verdade. Aquele dia me senti tão em paz. Talvez seja porque eu saiba que tudo isso ia acabar. Eu falei para a Daisy que eu estava indo dar uma volta. Eu caminhei por toda a ilha. Eu procurei uma boa razão do porquê eu deveria viver. Então, eu me joguei no oceano. Eu me segurei e deixei todo o ar do meu corpo sair. Mas é estranho. Enquanto eu estava debaixo da água, eu escutei uma voz. Mesmo que meus ouvidos estivessem cheios de água, o som era claramente claro. Ninguém está sentindo sua falta, Kaipo. Não é engraçado, pequeno coelho? Em toda a minha vida, eu fui tratado tão mal. E assim, a gente chega numa perspectiva totalmente nova sobre a vida, quando você percebe que todos são muito melhores do que você. Pessoas realmente não se importam com você, não quando você está abaixo delas. Bom, de qualquer forma, eu preciso te dizer uma coisa, pequeno coelho. Eu preciso que você desista. A ilha irá ficar coberta de escuridão em breve. Você sabe disso. Este mundo em breve começará de novo. Um mundo livre de tristeza. Um mundo livre de dor. Isso não parece bom? Adeus, pequeno coelho. Te vejo quando você renascer. Depois desse diálogo, eu finalmente senti que eu estava pronto para passar daquela barreira. Então, eu voltei para a casa da Pica e caí do penhasco. Depois que eu voltei para o mundo distorcido, eu me lembrei de um lugar que eu deveria ir primeiro, que é a plataforma que eu não consegui alcançar. Usando meu balão, eu consigo chegar até a plataforma e tem uma fita VHS, mas ela não vai ser útil nesse momento. Agora é hora da gente lutar contra Kaipo. Eu atravesso a barreira e Kaipo aparece na forma de lua. Eu disse para você desistir. Você deveria ter me escutado. Deixe-me mostrar para você o poder de um deus. E essa luta consiste em desviar desses blocos vermelhos para superarmos o poder de Kaipo. E ele continua determinado para fazer a gente desistir. Algumas frases no meio da batalha como: eu preciso que você desista de tudo. Você poderá se tornar quem você quiser. Diga pra mim, pequeno coelho, quem é você? Eu posso realmente confiar em você? Ou você é como todo mundo? Pessoas que só se importam com elas mesmas. Prove para mim, pequeno coelho. Prove para mim porque você deveria viver. Adeus, pequeno coelho. Nosso personagem começa a sangrar. Mas a gente não pode desistir. Depois disso, vamos pro mundo espiritual, onde conversaremos com o Kaipo. O Kaipo, ele começa a se culpar por tudo, por tentar nos matar e por querer deixar essa ilha na escuridão. Mas então, ele entende que ele estava errado esse tempo todo. Ele decide libertar a Ilha das Trevas. Kaipo fala que ele não pode voltar para o mundo, mas o Pico ele pode, porque ele não está morto ainda. Nós decidimos continuar o caminho. Conseguimos sair desse mundo distorcido e parece que está tudo normal. O Mr. Frog está com a sua esposa e a gente decide fazer a nossa missão inicial, levar o Pico até a casa da Pica. Então a gente entra na casa sem a escuridão.
E esse é o final do jogo. Esse jogo ele conta muito mais a história de superação do Kaipo, porque mostra que mesmo você estando no desespero, há esperança. Mesmo o Kaipo sendo tratado como lixo e não querendo mais viver, ele ainda tinha esperança. Como a gente pôde ver no final, que ele se arrepende de tudo. Agora, você se lembra daquela fita que eu peguei antes de começar essa batalha? Ela conta muito mais da história do jogo, mas o jogo ele já acabou, então que história é essa? E é bem simples. Esse jogo ele tem uma continuação, onde a namorada de Pico é a personagem principal. E essa fita, ela ajuda a contar muito mais a história do jogo seguinte. Então a nossa história está incompleta, já que apenas temos a visão de Pico e sobre o que são esses espíritos. Mas, se vocês quiserem uma continuação, eu preciso que esse vídeo ele vá bem, por causa que senão eu não vou fazer parte 2, porque esse vídeo foi difícil pra caralho de fazer. Confia em mim, foi difícil demais. Então, eu preciso só de uma coisa, que vocês comentem, nós queremos Pica. E caso vocês queiram se inscrever nesse pobre canal de 200 inscritos, eu agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou! Tchau!